Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Leandro Guerra falando. E dá uma olhada aqui, que interessante, essa matéria que foi publicada pela agência ANSA aqui na Itália. E o ponto que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte. Quando você olha para esse texto que está aqui no post da tela, o que ele fala, né? Que dois sistemas de inteligência artificial ultrapassaram a linha vermelha, que é aquela linha considerada pelos pesquisadores de IA a linha perigosa, porque eles conseguiram se autorreplicar. Aí o que acontece? O imaginário das pessoas, tá, que já não entendem o que é a inteligência artificial, que não tem um conhecimento do que é um modelo matemático, ficam o quê? Com medo. Isso daqui nada mais é do que uns inúmeros posts que acontecem e que são publicados de subvergência da inteligência, de engenharia social mesmo, tentando simplesmente deixar o público intimidado, amedrontado sobre uma determinada situação. Quem para e fica simplesmente na figura e no texto da figura vai ficar de fato com medo. Aqui, pelo menos, eles foram mais honestos e nessa, entre aspas, honestidades, eles explicam que durante o teste que foi conduzido, as duas inteligências artificiais se replicaram, mas tem o grande detalhe: elas foram programadas para se autorreplicar, tá? E aí, se a gente vai para o artigo em si, porque eu me dei o trabalho de ir lá pesquisar e ler o artigo, ele parece que é longo, que tem aí 47 páginas, mas na verdade mais da metade, acho que umas 20 páginas são os códigos e alguns pontos técnicos que eles fizeram. O texto mesmo, a explicação é bem menos do que isso. É um artigo complexo, exige um certo conhecimento, mas ele está bem escrito, eu acho que vale a pena vocês lerem. De uma maneira bastante resumida, o que eles falam? Aquela ideia de que o sistema de IA ultrapassou a fronteira, né, da autorreplicação, e ela foi verificada em dois modelos, certo? Um da OpenAI e o outro da Meta, do Llama, e o outro do Alibaba. E nesses testes experimentais, em até 90% deles, eles conseguiram fazer que acontecesse essa autorreplicação, certo? E eles têm essa capacidade comprovada por esse paper. Qual que é o ponto, meus queridos? E deixa eu voltar aqui para a tela principal, para vocês verem a ideia do paper em si. O que vocês precisam entender? O modelo de IA, ele não tem e ele não terá consciência humana, do tipo humano, certo? Isso é uma característica da matéria. Isso é uma característica puramente orgânica. Ele pode simular, emular, replicar determinados comportamentos humanos? Essa pergunta você tem que tomar muito cuidado. Por quê? A primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos é: parem de tentar atribuir, né, essa antropomorfização de elementos artificiais, tá? Dizendo que a IA tem inteligência, a IA tem memória, a IA pensa. A IA é um modelo matemático bastante sofisticado que foi munido de uma base de dados de treinamento, ou seja, de conhecimento gigantesca, para que ela, através de fórmulas matemáticas, conseguisse produzir um resultado que, para nós humanos, seja parecido com aquilo que nós estamos acostumados a ver. E aí, naturalmente, a gente tem essa necessidade de atribuir certas características humanas às coisas, né? A gente faz isso com bicho, tem gente que faz isso até com objetos inanimados, nesse caso. Pois bem, dado que, tá, a IA possui essas características generalistas, todas as vezes que vocês lerem, ouvirem e virem alguma matéria desse tipo, primeiro você tem que, de fato, olhar na fonte o que foi feito. Você não tem que acreditar.
tá? Logo de cara. Porque o que mais tem é gente querendo fazer sensacionalismo sobre o assunto, seja por ignorância, seja por maldade, ou seja por, né, tentar tirar proveito porque consegue aí alguns cliques, publicidade e algum tipo de notoriedade. Então, ao longo aqui do paper, eles descrevem inúmeras coisas e o ponto central que eles chegam é que justamente o algoritmo, ou seja, o modelo dessa IA que foi utilizado, ele foi programado para se autorreplicar. Então, o que significa ser programado para se autorreplicar? Ele foi instruído, escrito no código, que, dadas certas condições do ambiente, ele deveria fazer uma cópia de si mesmo e preservar a sua vida, né? Olha aqui eu antropomorfizando o ser inanimado que está aqui presente. E aí, com isso, eles falam que é perigoso. Tá? Se ela não fosse programada, ela não faria isso. Em teoria, o vídeo poderia acabar aqui, tá? Porque a mensagem principal é essa, ela foi programada. Ah, Leandro, mas a gente está num momento onde esse conhecimento, alguém pode alegar, né? Esse novo conhecimento está bem no começo, e você mesmo fala isso, e a gente não tem ideia, eventualmente, daquilo que possa acontecer. Concordo, de fato, que existem algumas coisas que a gente também não pode ser assim tão taxativos, né? Nem para o lado exagerado que a imprensa e até mesmo pessoas da área fazem, tá? E também não podemos beirar um ceticismo aos 100%. Porém, existem inúmeros mecanismos que podem ser implementados para que, se de fato isso é um risco para nós humanos, que isso seja 100% mitigado, minimizado, tá? Por quê? Lembre-se sempre, a inteligência artificial, se a gente quiser pegar emprestado esse nome, ela simplesmente é um modelo matemático e ela simplesmente vai trabalhar em cima daquilo que ela foi programada e orientada a fazer. Se ela não foi programada e orientada a fazer, eventualmente sim, ela pode buscar alguma coisa que faça sentido, porque ela tenta calcular as probabilidades dos eventos baseado nas coisas que ela aprendeu durante o seu treinamento, mas para por aí. Esse é o ponto, para por aí. Empresas, né, por exemplo, citando a OpenAI, eles confessaram e eles possuem mecanismos de monitoramento, né, para caso aconteça alguma coisa onde a IA possa ter uma certa espontânea vontade de fazer alguma coisa daquilo na qual ela não foi programada. E eventualmente você desliga tudo. Existe uma vertente, e aqui eu só estou colocando os fatos, não estou dando opinião, então esse é um outro ponto importante. Tudo aquilo que eu falei até agora, ele não é, tá, a minha opinião, eles são simplesmente fatos. Se você estuda ciência de dados, inteligência artificial, dentre outras coisas, tá? Você entende com clareza isso que eu estou falando, e se você é leigo, só é curioso, aqui já acabou o paper, se você é leigo e só é curioso, você pode eventualmente também averiguar essas coisas de uma forma mais simples e seguir aquilo que eu estou falando aqui. Vamos supor, e essa é uma das vertentes, que eu até acho uma teoria bastante interessante. A IA ela não é programada para se autorreplicar. Vamos supor que ela não foi. Se ela foi, ela vai. Igual está proposto aqui no artigo, que ainda precisa passar por revisão. Ele foi disponibilizado para a comunidade científica justamente para críticas construtivas e melhoramentos. Tá? Mas a ideia é a seguinte, vamos supor que a IA foi programada para conseguir dar uma melhor resposta possível de um determinado assunto. Sei lá, vamos supor, IA, você tem que trabalhar de uma forma eficiente para conseguir completar todos esses documentos aqui. Uma série de relatórios, por exemplo. O que pode acontecer? Ela recebeu essa tarefa, certo? Eu preciso completar todos aqueles relatórios. O risco que é colocado nessa teoria é que
dado que ela tem essa missão, certo, de completar os relatórios, ela só enxerga, entre aspas, é inevitável, né, fazer a antropomorfização, ela enxerga só aquilo e ela vai tomar todos os e qualquer caminhos necessários para que ela cumpra aquele objetivo. E se eventualmente, por exemplo, isso para alcançar essa tarefa de completar todos os relatórios, que parece uma coisa simples, inócua, ela tem que consumir, por exemplo, toda a energia elétrica disponível no mundo no momento, que é produzida. Ela vai fazer. E isso tem, de fato, um problema para a humanidade, porque ninguém pode se dar a esse luxo de que uma simples instância tenha a capacidade de fazer uma coisa. Esse exemplo é meramente ilustrativo, tá? Ele até é impossível fisicamente de acontecer, mas só para ilustrar o caso, tá? De que ela faria qualquer coisa para chegar. E aí alguns dizem que se isso inclui por exemplo, a extinção dos seres humanos para que ela chegue no ponto de completar todos os relatórios, tá? Eventualmente ela faria isso. Qual que é a falha que existe nesse ponto de vista, nessa argumentação, tá? É aquela na qual não foi colocado na execução dessa tarefa a restrição de que ela fique dentro de determinados limites para que a conclusão da tarefa aconteça. E se eventualmente esses limites forem, né, superados, ela para a execução da tarefa. Então, assim, do mesmo modo, tá, que sim, existe um risco, existe um negócio, né, um problema se aquilo for mal feito, vamos colocar dessa forma, se aquilo for bem feito, o risco não existe. E aí alguém pode alegar, Leandro, mas já fizeram coisas com defeito, né? Vamos pegar um exemplo. Sei lá, pega uma usina nuclear, Chernobyl deu errado, por exemplo, e deu uma bela dor de cabeça aqui e alguns problemas na Europa durante alguns anos quando houve o acidente na usina. Mas a usina tinha manutenção precária, não tinha nenhum controle para o qual aquela prevenção fosse acontecer, e depois foi demonizado todo o utilizo de energia nuclear por causa de um incidente do tipo. E hoje a gente tem energia cara, tá? Justamente porque as pessoas não conseguem enxergar além daquilo que é de fato o escopo. Então é a mesma coisa aqui. Você não pode atribuir a IA alguma coisa que na verdade ela é 100% do controle humano. Sim, existe o risco de algum dia um humano fazer alguma maldade, seja intencionalmente ou seja, né, ou alguma coisa errada, se for não intencional, mas da mesma forma que esse risco acontece, existem os riscos de mitigação de eventuais danos. Então a ideia dessa breve aula sobre o que é inteligência artificial e sobre os riscos e eventualmente aquilo que está, né, envolvido nesse assunto é uma coisa para você ficar, né, bastante atento, para você não cair nesse tipo de coisa. Por exemplo, uma que girou e ainda gira, tá? Muito comum é aquele cara lá do Google, né, que ele saiu, ele pediu demissão quando ele descobriu o que a IA era capaz de fazer. Esses dias também saiu um outro engenheiro da OpenAI porque ele não concordou e as pessoas daí colocam isso do tipo, nossa, você deveria ter muito medo da IA porque isso daí é um negócio extremamente perigoso. Tá? Só existe uma situação, algumas situações possíveis só para isso. Um conflito de interesse. Né? Então, quando você vê, por exemplo, o próprio Elon Musk, ele fala que a IA é uma ameaça para a humanidade. É porque ele não é mais, né, dono da OpenAI e então ele fala aquelas coisas né, de fato, será que é porque ele acredita mesmo ou porque ele só, né, quer dar uma espetada ali no Sam Altman? Tá? E depois ele construiu a Grok dele, certo? E quer monetizar isso de alguma forma. O cara do Google. Ah, e se ele saiu porque ele não estava contente com o chefe dele ou com as coisas que estão acontecendo ali, caiu fora e depois ele, é perigoso esse negócio de IA. E aí o pessoal compra essa ideia como se fosse o fim do mundo. Pessoas. É uma ferramenta, tá? E como toda ferramenta, existe o bom uso e existe o mau uso. Feliz aquele que faz o bom uso, e é o que eu sempre repito.
A IA não vai substituir as pessoas, tá? Livre e espontaneamente. A IA substituirá as pessoas que não usam a IA, tal qual as pessoas que usaram o computador substituíram as pessoas que usavam a máquina de escrever e inúmeros outros exemplos na história da humanidade. Então, fica tranquilo, quando você vê esse tipo de coisa, qualquer dúvida você vem e me escreve, que o meu papel aqui é justamente ajudá-los a ter clareza e distinguir aquilo que é um fato daquilo que é simplesmente terrorismo barato da imprensa ou de pessoas mais intencionadas. E fiquem tranquilos e aproveitem para estudar essa tecnologia e usufruir de tudo aquilo que ela possa dar, mesmo que você não seja uma pessoa técnica, tá? Porque, Leandro, não sei programar, não quero programar, não entendo nada desse negócio. Mas beleza, você precisa de vendedores, a IA precisa de energia elétrica, a IA precisa de chip, precisa de gente que vende energia elétrica, precisa de gente que vende chip, precisa de gente que gerencia os projetos, precisa de gente que trabalha nas empresas que fazem a inteligência artificial, desde limpar vidro até fazer outras tarefas acessórias, enfim, todo um ecossistema é criado. Então, a IA vai eventualmente substituir alguns trabalhos, sem dúvida nenhuma. Assim como a máquina a vapor, depois o motor elétrico, substituíram inúmeras outras coisas, só que cria trocentas outras. Então, aqui eu já entrei em um outro domínio, que é o fato de que a IA é um problema, porque vai tirar o trabalho das pessoas, vai criar muito mais postos de trabalho do que aqueles que foram retirados, tal qual outra revolução tecnológica na história da humanidade. Beleza, meus queridos? Fiquem tranquilos, sempre pensem sobre esse assunto com muita serenidade e a gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço, tchau, tchau.